Capítulo 7. Do processo legislativo. Artigo 34. O processo legislativo compreende a elaboração de: Inciso 1. Emendas à lei orgânica. Inciso 2. Leis ordinárias. Inciso 3. Leis delegadas. Inciso 4. Decretos legislativos, Inciso 5. Resoluções. Artigo 35. A lei orgânica do município poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Inciso 2. De cidadãos, mediante iniciativa popular assinada, no mínimo, por 5% dos eleitores. Inciso 3. Do prefeito. Parágrafo 1º. A proposta de emenda à lei orgânica será votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, considerando-se a mesma aprovada quando obtiver, em ambos, o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Parágrafo 2º. A emenda aprovada nos termos deste artigo será promulgada pela mesa da Câmara, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 3º. Os proponentes de emendas de iniciativa popular à lei orgânica terão direito à palavra para defendê-las em plenário e nas comissões técnicas. Artigo 36. São obrigatoriamente submetidas a referendo popular as leis e emendas à lei orgânica até 0 ano após a sua promulgação, quando assim requererem 1% do eleitorado. Parágrafo único. O requerimento será dirigido à Câmara Municipal, que emitirá parecer e encaminhará em 30 dias o pedido ao Tribunal Regional Eleitoral para organizar o referendo nos 60 dias seguintes. Artigo 37. Haverá plebiscito, quando assim requererem 1% do eleitorado do município. Parágrafo único. O requerimento será dirigido à Câmara Municipal, que emitirá parecer e encaminhará em 30 dias o pedido ao Tribunal Regional Eleitoral para organizar o plebiscito para se realizar nos 60 dias seguintes. Artigo 38. A iniciativa de lei cabe a qualquer vereador, às comissões da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos. Artigo 39. São de iniciativa privativa do prefeito os projetos de lei que disponham sobre: Inciso 1. Criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração. Inciso 2. Servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Inciso 3. Criação, estrutura e atribuições de órgãos da administração pública municipal. Inciso 4. Artigo 40. É da competência exclusiva da mesa da Câmara a iniciativa de projetos de lei que disponham sobre: Inciso 1. Criação e extinção de cargos ou empregos de seus serviços. Inciso 2. Fixação ou aumento de remuneração de seus servidores. Inciso 3. Quadros de carreira, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de seus servidores, observado o artigo 39 da Constituição da República. Inciso 4. Organização e funcionamento de seus serviços. Artigo 41. A iniciativa popular poderá ser exercida pela apresentação à Câmara Municipal de projeto de lei em qualquer matéria de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, conforme interesse e abrangência da proposta. Parágrafo 1º. A proposta popular deverá ser articulada, exigindo-se, para o seu recebimento, a subscrição do projeto por eleitores,
representando pelo menos 5% do eleitorado, identificados mediante a indicação do título de eleitor, em listas organizadas por, pelo menos uma entidade legalmente constituída com sede nesta comarca ou 30 cidadãos com domicílio eleitoral no município, que se responsabilizarão pela idoneidade das subscrições. Parágrafo 2º. A tramitação dos projetos de lei obedecerá às normas relativas ao processo legislativo estabelecidos nesta lei, assegurando a defesa do projeto, por representantes dos respectivos responsáveis, perante as comissões pelas quais tramitarem, bem como durante a votação em plenário. Parágrafo 3º. Não são suscetíveis de iniciativa popular matérias de iniciativa exclusiva, definidas nesta lei. Artigo 42. Os projetos serão discutidos e votados no prazo máximo de 90 dias, a contar do seu recebimento, fim do qual mesmo será automaticamente pautado para votação. Artigo 43. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, os quais deverão ser apreciados dentro do prazo de 40 dias. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo fixado neste artigo sem deliberação, o projeto será obrigatoriamente incluído na ordem do dia. Parágrafo 2º. O prazo de 40 dias não corre nos períodos de recesso da Câmara e não se aplica aos projetos de código. Artigo 44. O projeto de lei, aprovado em 2 turnos de votação, será no prazo de 10 dias úteis, enviado pelo presidente da Câmara ao prefeito que, concordando, o sancionará. Parágrafo 1º. Se o prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional, ilegal ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados do primeiro dia útil seguinte ao da protocolo e comunicará, após, dentro de 48 horas, ao presidente da Câmara, os motivos do veto. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, inciso, item ou alínea. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, o silêncio do prefeito importará em sanção. Parágrafo 4º. O veto será apreciado dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Parágrafo 5º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final. Parágrafo 6º. Se o veto não for mantido, o projeto será enviado ao prefeito, em 48 horas, para promulgação. Parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada pelo prefeito dentro de 48 horas, nos casos dos parágrafos 3º e 6º, o presidente da Câmara promulgará e, se não o fizer, em igual prazo, caberá ao vice-presidente fazê-lo, de imediato. Parágrafo 8º. A lei promulgada nos termos do parágrafo anterior entrará em vigor na data em que for publicada. Parágrafo 9º. Nos casos de veto parcial, as disposições aprovadas pela Câmara serão promulgadas pelo seu presidente, com o mesmo número da lei original, observado o prazo estipulado no parágrafo 7º. Parágrafo 10. O prazo previsto no parágrafo 4º não corre nos períodos de recesso da Câmara. Parágrafo 11. A manutenção do veto não restaura matéria suprimida ou modificada pela Câmara. Parágrafo 12. Na apreciação do veto, a Câmara não poderá introduzir qualquer modificação no texto aprovado. Artigo 45. As leis delegadas serão elaboradas pelo prefeito, que deverá solicitar a delegação à Câmara. Parágrafo 1º. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva da Câmara ou a legislação sobre planos de diretrizes orçamentárias, planos plurianuais e orçamentos.
Parágrafo 2º. A delegação ao prefeito terá forma de resolução, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. Parágrafo 3º. A resolução determinará a apreciação do projeto pela Câmara e esta fará em votação única, vedada qualquer emenda. Artigo 46. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta de 1/3 dos membros da Câmara, ressalvadas as proposições de iniciativa do prefeito. Artigo 47. Ressalvadas as exceções previstas nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, as deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros. Parágrafo 1º. Dependerão do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara a aprovação de projetos que disponham sobre as seguintes matérias. Inciso 1º. Estatuto dos Servidores Municipais. Inciso 2º. Criação de cargos e aumento de vencimentos de servidores. Inciso 3º. Regimento interno da Câmara. Inciso 4º. Códigos. Inciso 5º. Concessão de serviços públicos. Inciso 6º. Aquisição de bens imóveis por doação com encargo. Inciso 7º. Matéria tributária. Inciso 8º. Autorização para obtenção de empréstimo de particular, incluídas autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público. Inciso 9º. Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual. Inciso 10. Criação, organização e supressão de distritos. Parágrafo 2º. Dependerão do voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara a deliberação sobre os seguintes assuntos. Inciso 1º. Rejeição de parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Inciso 2º. Destituição de componentes da mesa. Inciso 3º. Julgamento do prefeito, vice-prefeito e vereadores. Inciso 4º. Concessão de título de cidadão honorário. Inciso 5º. Realização de sessão secreta. Inciso 6º. Plano diretor. Inciso 7º. Plano de zoneamento. Inciso 8º. Alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos. Inciso 9º. Alienação de bens municipais. Inciso 10. Concessão de direito real de uso. Inciso 11. Isenções de tributos municipais, Inciso 12. Todo e qualquer tipo de anistia. Parágrafo 3º. A sessão da Câmara somente poderá ser secreta quando ocorrer motivo relevante de preservação do decoro parlamentar. Artigo 48. O vereador que tiver interesse pessoal na deliberação não poderá votar, sob pena de nulidade da votação, se o seu voto for decisivo. Artigo 49. O voto será sempre público nas deliberações da Câmara, salvo nos seguintes casos. E inciso 3º. Revogados. Parágrafo único. A votação nominal constitui a regra, salvo se o plenário aprovar o requerimento determinando votação simbólica. Artigo 50. A votação e a discussão da matéria constante da ordem do dia só poderão ser efetuadas com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara.
Artigo 51. O decreto legislativo destina-se a regular matéria de competência exclusiva da Câmara, que produz efeitos externos, independendo de sanção do prefeito. Parágrafo único. O projeto de decreto legislativo, aprovado pelo plenário, em um só turno de votação, será promulgado pelo presidente da Câmara. Artigo 52. A resolução destina-se a regular matéria político-administrativa, de economia interna da Câmara, independendo da sanção do prefeito. Parágrafo único. O projeto de resolução, aprovado pelo plenário em 2 turnos de votação, será promulgado pelo presidente da Câmara. Artigo 53. Não será permitido aumento da despesa prevista nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara ou nos de iniciativa exclusiva do prefeito, ressalvado o disposto no artigo 166, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal.